Mês do Orgulho e Cristianismo Inclusivo. Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ricardo Mendes, pastor e ativista da fé. Quero desde já convidar você a se inscrever no canal, acione o sininho, dê seu like, compartilhe aos seus amigos. Hoje a nossa temática é Dois Jesus e o desafio da inclusão. Com certeza, essa temática deve gerar o mesmo sentimento que gerou em minha mãe nesta manhã, ao ver o anúncio nas minhas redes sociais. Dois Jesus? Que é isso? Um só é o Senhor. Mas quero trazer aqui o objeto construtivo de um sistema de opressão que gera opressão, oprimidos e novos opressores. E o resgate de um ser esquecido ou colocado às margens deste sistema de dominação. Não quero ser subjetivo, quero caminhar num caminho mais claro que assim eu puder fazer. Este sistema de opressão é a igreja, em sua grande parcela de denominações e congregações, seja no Brasil como também no mundo. Tudo surgiu a partir de uma breve reflexão que fiz nas minhas redes sociais, marcando o 1º de junho, o mês do orgulho. Era o post de um Jesus profundamente inclusivo. Jesus ressuscitado, ou seja, livre dos pesos e dos preços colocados como subjugo do seu corpo histórico. Ele estava com uma faixa, aquela que Jesus geralmente utiliza nas suas pinturas, ou que é caracterizado com as cores da bandeira do orgulho, as cores da inclusão. Sobre ele, na inscrição, estava escrito Amen, ou A Homem, em inglês. Logo, na minha liberdade poética, vi o cenário de dois Jesus, um conversando com o outro, um apresentando a sua proposta, sua narrativa, o seu discurso. O que a minha mente fez, o que de fato acontece, se é apresentada essa figura, seja como objeto de amor, o que é menos apresentado, há uma variante muito assim de que comunidades que apresenta este ser do amor, como também um outro objeto de construção que é o de dominação sobre povos, um Jesus reinante, um Jesus imperador. O que é mais comum, inclusive, nos meios de inclusão. Sim, amen. É uma denúncia aos nossos sistemas religiosos de como também igrejas inclusivas têm se ajuntado a este ópio do povo, transmissor de um Jesus opressivo e de um Jesus dominador, contrariando assim a lógica encontrada nos evangelhos. O fato que, a partir da minha experiência com o Jesus histórico, esse Jesus dos evangelhos, houve-se um distanciamento de uma pregação sem racionalidade em virtude de se manter unicamente sistemas ativos de reprodução capitalista, que se utiliza da instrumentalidade da fé em detrimento de ataques a corpos diversificados. Mas vamos lá. Amém. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso interior cansado. Assim disse Jesus no Evangelho de Mateus. Enquanto temos um Jesus não visto com uma linhagem histórico, filho de José e de Maria, como contém a sua genealogia histórica nos Evangelhos, nascido sem teto numa estrebaria em meio a um cheiro de estrume, porque não lhe foi achado lugar na estalagem, foragido e imigrante após o seu nascimento por perseguição do rei da época, vivente em Nazaré, local onde nada se esperava de bom. Aliás, ele escutou: o que pode haver de bom vindo de Nazaré? Ele foi traído por um dos seus em uma ceia de amizade. Judas, tendo chegado a ele, deu um beijo no rosto e disse: Mestre. Julgado incoerentemente pelas lideranças do seu povo. Aliás, houve até um sumo sacerdote que quis ser coerente. Marca de que religiosos que querem seguir Jesus de Nazaré e ter um pensamento racional frente à sua mensagem são excluídos desse sistema. Aconteceu com Nicodemos.
Quem segue é um povo não visto. É um povo que não é marcado pelas grandes mídias sociais. Não é um povo que está aí nas grandes denominações, mas marcado e demarcado por um pequeno resto, com marcas de seguimento de louvor, de busca de humildade e busca pela justiça, elucidando assim a grande mensagem do profeta bíblico antigo testamentário, o profeta Sofonias, no antigo Israel. Num linguajar bem crentez, os seguidores desse Jesus de Nazaré são parte daqueles 7.000 que não se dobraram ao sistema idolátrico de Baal e da dominação religiosa de um rei Acaz em Israel antigo, como está em 1 Reis 19:18. São pessoas maltrapilhas, ordinárias, frágeis, pecadoras, que não escondem que são frágeis. Pessoas que estão como que cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Que guardam o mandamento da comunhão em segredo. Aliás, entra no teu quarto e ali Deus, que vê o íntimo do segredo, falará em segredo. Mateus 6:6. Em contrapartida, nós temos um grande objeto triunfante e triunfalista. É um outro Jesus, que por ter subido aos céus e de lá virá como juiz sobre a terra, para exercer continuamente de quem lhe siga, exigindo perfeição, ética, moral, mudança de vida, mudança de sistemas, muitas vezes com uma linha hipócrita, condenada por Jesus nos evangelhos, proporcionando perseguição ao diferente, discurso de ódio, de morte, causando tudo aquilo que é contrário à vida, à existência humana em seus seguidores. Proporcionando perseguição diferente. Aquele que o segue são pessoas ambiciosas de um poder dominador e dominante sobre os povos. Aliás, precisamos fazer de Jesus o único e suficiente Salvador sobre todo o povo, toda a cultura e toda a nação. A sua marca master é a do fariseu em pé, que fazia a seguinte oração: eu te agradeço, ó Deus, porque eu não sou como essas demais pessoas, desonestas, pecadoras e adúlteras. Aliás, eu dou o dízimo de tudo o que eu ganho, como está em Lucas 18, 11 ao 12. Quero que saiba que aqui não é um texto exegético e hermenêutico de um grande catedrático teológico. Não. Aqui é a experiência da reflexão de um fariseu em recuperação. Eu fui um fariseu. Eu busquei este Jesus, vestido de majestade, vestido e cingido de poder, que vem sobre as nuvens e que todo homem na terra o verá. Que todos os povos e todas as nações diante dele se lamentarão. Eu fui seguidor deste Jesus. E digo para vocês que desconstruir a religiosidade é um ato violento. É uma alta violação, como que rasgar a carne, porque isso cria vícios do nosso dia a dia, da nossa má conduta, da nossa falta de ética, vícios interiores que demarcam um falso homem, uma pessoa que vivendo numa falsidade profunda. Voltar ao centro da comunhão, ao que liga a esta intimidade, ao que liga ao semelhante. O segmento de Jesus de Nazaré, desse Jesus dos evangelhos, é o segmento que não é da própria glória, mas da glorificação do outro, porque Deus nos fez livre e a maior glória de Deus é de que o homem viva, e viva em plenitude, em abundância. Enquanto Jesus de Nazaré ajunta para formar um pequeno povo com um modo de vida excêntrico, ele não quer doutrina, não quer dogma, ele quer um modo de vida marcado pela generosidade da partilha. O Jesus soberano da religião, ele quer dominação e atenção só para si. Aliás, seguindo o profeta Naum, capítulo 1, versículo 2, ele é a apresentação de um Deus ciumento que não divide a glória que lhe pertence e é vingativo com aquele que lhe traz.
Mahatma Gandhi disse certa vez que se queimasse toda a escritura bíblica, mas que sobrasse simplesmente os textos denominados como Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, poderiam ser definidos como a carta magna das escrituras, porque segundo Gandhi teria salvado toda a escritura bíblica cristã. Jesus é verdadeiramente livre de uma objetificação desta existência da religião. Ali ele não é um operário milagreiro deste sistema, usado como dominação de pessoas, como meio de alcançar buscas financeiras. Ele não é obrigado a fazer ninguém prosperar, muito menos sarar a vida financeira de ninguém. Ele simplesmente é um Jesus que apresenta um modo de vida humana. Esse justo juiz, quando vier, deixará muita gente num lago de fogo. Não é um Jesus amoroso, muito menos misericordioso. O livro do Apocalipse 21:8 apresenta ele como que deixará neste lago os covardes, os incrédulos, os corruptos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, adoradores de ídolos e todos os mentirosos. Seguindo a lógica da igreja como religião dominante, é interpretado que será deixado nesse lago de fogo os LGBTQIA+, eu seria o primeiro, as feministas, abortistas, bruxas, macumbeiros e macumbeiras, pessoas do axé, as de religiões diversas, os que buscam a espiritualidade do espírito da floresta, os espíritos ancestrais. Se vem de uma pregação protestante, os católicos serão jogados neste lago. Se vem de uma pregação católica, os protestantes, por terem se separado da fé verdadeira, serão também assim objetificados neste lago de destruição. Logo, todos os imorais, todos aqueles que são militantes sociais, que colocam em xeque o poder do Estado, da propriedade privada, também serão jogados nesse lago de fogo. Para o Jesus soberano das nações, o céu será uma reunião somente daqueles que foram lavados e alvejados pelas águas batismais. Aí tiveram como que, num passe de mágica, seus nomes escritos no livro da vida, marcados com caneta de ouro e tinta de sangue do Cordeiro de Deus. Somente aqueles que subirem após este instante, porque estarão alvejados sem nenhuma marca de hipocrisia e violação de direitos. Mas qual é o problema desta questão, Ricardo? Isso não é uma questão unicamente de expressão de fé e cada um pode ter a sua expressão de que Jesus queira seguir? Vejamos que não. Isso se assemelha muito ao que aconteceu esta semana com a apresentadora Patrícia Bravanel, que disse que tinha a liberdade de expressar que o fato de respeitar não é obrigada a acolher LGBTs. Entende? Aqui não é a defesa da liberdade de expressão. Aqui é uma expressão envolta de um pensamento homofóbico, de um pensamento de perseguição, a não aceitação que gera violência e morte na nossa nação. Ambos maquiam um discurso dominante sobre corpos. Jesus de Nazaré também conviveu com esses. Aliás, ele foi acusado na casa do fariseu. Se de fato ele fosse da parte divina, como diz ser, saberia que esta mulher que lhe toca não deveria lhe tocar. Saberia quem é esta. É o discurso da religião, como está em Lucas 7, de 39 a 47. Um Jesus moral, que para ser tocado só pode ser por aqueles que foram lavados e alvejados por um sangue de cordeiro. Jesus de Nazaré, por sua vez, se identifica com aqueles que são objetificados como corpos postos à margem. Ele usa o manto da humanidade destes corpos à beira do caminho. Quando fizerem isto a um dos menores dos seus, foi a mim que fizeram. Marcado em Mateus 25:40. Sua identificação à realeza, quando ele se coloca, e o rei neste dia, ele está falando de si mesmo, é unicamente não para dominar povos, nem subjugar corpos, mas para separar ovelhas
aqueles que seguiram o seu modo de vida marcado pelo amor radical a todos, de bodes, aqueles que são hipócritas, que colocam fardos pesados sobre os ombros sem carregar um peso sequer. Qual o mal deste segmento? Em nome de um falso Jesus, é reproduzida a pregação e ensino de que é preciso converter quem não é cristão. Com isso, povos indígenas foram massacrados, mulheres e homens queimados, negros subjugados à escravidão, pobres jogados às periferias, aos grandes morros, a uma vida de miserabilidade, sem condição, sem vida em abundância, sem vivência plena da sua dignidade humana, mulheres espancadas e tratadas como sexo inferior e máquinas de reprodução sexual. LGBTQIA+, são continuamente mortos. Mulheres são espancadas e têm como orientação pastorais: orem para que Deus converta seus maridos, mas não denuncia. Famílias são perseguidas em nome de uma cultura anticomunista. Esse Jesus religioso tem proporcionado mais morte e destruição do que vida em abundância. Estamos no mês do orgulho. Hoje esteve em São Paulo, de modo online, o Pride Day, o Dia do Orgulho. E aqui volta um pastor gay, subjugado também por um sistema inclusivo. Porque, aliás, o teu corpo é acolhido, a tua militância não. O teu corpo gay é bem-vindo, mas você viver uma expressão dupla de fé, seja hindu, seja budista, seja candomblecista, seja umbandista, não pode ser expresso. Porque como que as pessoas vão aceitar que um pastor cultue Jesus, mas cultua outro, aliás, não acender vela para dois senhores? No dilema da inclusão radical, acabamos vivenciando, assim como eu vivenciei, uma exclusão parcial. O outro não vai entender. Eu fiz a opção de não correr o risco de escutar o famoso "ai de vós, não vos conheço". Que aflição vos espera, mestre da lei e fariseus hipócritas, disse Jesus em Mateus 23:23. Acabamos por excluir em nome da inclusão do Evangelho. Acabamos por endossar a massa dos que reproduzem a hipocrisia de transmitir de um Jesus até a página 2. Até a página 2 da sua relação poligâmica, até a página 2 da sua relação aberta, até a página 2 da sua vivência de dupla expressão de fé, até a página 2 da sua vivência não moral dos nossos sistemas moralizantes. Eu escolhi não viver esta ética de um falso evangelho, mas a ética de um perfeito evangelho da graça que inclui a todos e que não faz acepção de pessoas, muito menos por ter uma outra fé diferente da minha. Veremos isso no próximo vídeo. Pode ser que não sejamos mais bem-vindos nas rodas dos pastores, nas grandes congregações, nem chamado aos grandes púlpitos. Eu preferi estar com Jesus à beira do caminho. O que eu desejo, denunciando esse Jesus religioso e o resgate com Jesus de Nazaré, aquilo que bem expressou minha irmã Ana Esther, teóloga, membro da comunidade Travessia, reverenda da Igreja da Comunidade Metropolitana no mundo. Fazer novas linhas de uma construção do pensamento religioso, de dentro, criando uma fissura, não abandonar a religião, mas destruindo esse sistema cristão LGBTQ-fóbico. Construir um novo cristianismo. E para isso, o que é preciso? Aquilo que bem expressou uma irmã esta semana numa roda de conversa cristã. Eu me converti às minhas irmãs. Elas são lésbicas. Eu me voltei para elas, não esperando que elas mudassem, mas eu mudando para amá-las, para acolhê-las. O sistema religioso me fez excluí-las da minha vida, da minha comunhão. Eu espero que isso aconteça com você, que você saiba colocar Jesus de Nazaré e Jesus religioso e fazer essa desconstrução de opção pela vida, pela liberdade, pela inclusão radical. Não deixe ser dilema que a religião não diga na sua vida o que deve ser decisão de experiência pessoal. Eu espero você.